galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal e mais uma vez é sobre Legião. Se você ainda não viu essa série, parceiro, me adiciona lá no Facebook, manda mensagem pra mim, eu passo o link pra você ver, ou você vê aí na sua TV a cabo, no FX, pai. Só assiste no FX, rapaz, tu vai gostar demais. Pois é, tu quer rever esses episódios, tu manda mensagem pra mim, eu passo o link pra você ver os episódios, você vai, volta pra ver os vídeos e comenta junto comigo os episódios que são de explodir a mente, mano, é muita loucura. No, we don't have to. Okay. Let's talk about it. Então, sem enrolação aqui, se você viu episódios 4 e 5, se você não viu, eu vou estar aqui falando sobre eles e, obviamente, como sempre falo, é com spoiler, entendeu? Então, a gente vai falar mesmo aqui, só pra quem acompanha. Quem não acompanha e quer saber da história logo assim mesmo, só assiste. Bora logo comentar aqui o episódio 4 e o episódio 5, porque foram dois episódios malucos, mano. Ainda vai sair o 6. Eu não sei se vai sair 6, já saiu, não sei quando tá saindo esse vídeo pra você ver. Enfim. Tô até com a camisa do Barcelona aqui, não sei porquê. Então vamos logo comentar logo esse episódio 4, rapaz. Então bora aí comentar logo o episódio 4 aqui, falar tudo o que aconteceu. É isso aí. Bem, lá no episódio 3, se você não viu, tem aí eu falando aí no canal, lá no episódio 3, o episódio termina com o David preso na própria memória. Our memories. David? 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 Why won't he wake up? Lá que ele foi sedado e ficou criança lá, a memória ficou fraca e ele ficou preso lá. Todo mundo saiu e ele continuou dormindo, sonhando lá na memória dele. E esse episódio 4 começa bem diferente porque não aparece o David, não aparece ninguém, aparece um homem começando a falar sobre a vida, um cara de terno branco e tudo mais. E o nome desse cara é Oliver Anthony Bird. Se você ver bem, Bird, quem mais tem esse nome na série? Isso mesmo, a senhora Bird. Então esse cara, bora logo falando aqui, esse cara logo do começo é o marido dela, mano. É o marido dela que ficou preso nesse cubo de gelo que a gente vê à volta assim. É um cubo de gelo em um espaço totalmente diferente. Bora logo falando tudo aqui também. Aquilo é o plano astral, mano. Então os telepatas conseguem entrar nesse plano astral. Não sei como eles vão. Eles vão. É um plano astral que eles vivem lá. Eles podem até, como já aconteceu com ele, sair do corpo e viver somente lá. Sem voltar pro corpo, sem nada, mano. Viver no plano astral. Volta lá pra senhora Bird, pra Sidney. E eles começam a formar um plano. Eles querem saber o que aconteceu com o Oliver. Opa, que Oliver o que, mano? Eles querem saber o que houve com o David antes de Clockwork, lá com os psicólogos e tudo mais, com os servidores. O que aconteceu antes dele ir pro hospital. Então eles mandam a Sidney, a Carrie, aquele carinha lá que mexe com a memória, descobrirem o que aconteceu e foram descobrir o passado do David. E foram na sala daquele antigo doutor dele, o Dr. Bull. Eles foram numa salinha lá e viram a máquina de gravação e o carinha da memória lá pegou e falou que os objetos também têm memória. Então ele pegou e viu o que aconteceu antes disso. E viram lá o doutor com o rosto todo quebrado e viram que o David fez isso, mano. O David bateu no cara. Por quê? Será que ele falou algo e ficou gravado lá e ele não queria que soubesse? Isso que ele bateu no cara. Depois disso tudo, eles conversando nos seus diálogos e tudo mais, aí aparece a irmã do David, presa lá na divisão 3. Mas ela descobre que ela não tá sozinha, mano. E atrás dela tem o antigo doutor do David. Aquele carinha lá do primeiro episódio lá, que ajuda a Sidney e tudo mais. Ele tá lá preso e eles começam a conversar, cara. Esse antigo doutor começa a falar com ela, assim, pela parede mesmo, assim, só falando baixinho. Começa a falar como o David era. Ele pergunta lá pra ela se ela sabia que o David era assim, que ele tinha poderes. E ela começa a falar com ele e tudo mais. Até que ele fala sobre o cachorro dele. Ele fala, o David tinha aquele cachorro, né? O King. E a irmã dele fala, pois é, doutor. A gente nunca teve um cachorro.
começa a loucura dos próximos episódios que a gente vai ver aqui, mano. A parada é sinistra. Desde pequeno o cara já criava coisa na mente, tá ligado? O cara via só com os poderes. Enfim. Nesse episódio 4 a gente descobre que a Carrie vive dentro do Carl, mano. Dentro do corpo dele, cara. Como assim? Só que ele que é o principal. Ela é meio que uma parasita, mas não é uma parasita, né? Ela vive dentro dele, só que ele é o principal, porque não dá pra ele viver dentro dela, eu acho. Só ela vive dentro dele. E tem uma curiosidade bem louca que ela só envelhece quando está fora do corpo. Então ela não envelhece junto a ele. Por isso que ele é mais velho e ela ainda é muito jovem, cara. Então quer dizer que ela viveu pouco fora. Então ela só saía, brincava um pouco, voltava e ele viveu a maior parte do tempo. E ela vendo tudo que ele via, que ele fazia, óbvio. You went off your medications, but that's not. E no meio disso tudo, aparece o David no plano astral, mano. No mesmo plano astral do Oliver. Então o cara, eles já estão lá os dois juntos. E o Oliver com uma roupa de mergulhador. O David segue o Oliver. Vão lá para aquela salinha do começo lá. E lá eles começam a conversar, cara. E lá nessa cena aparece aquele gordão do capeta lá fora. E o Oliver começa a falar que aquela coisa... Ele fala, que coisa esperta, sua mente criou aquela coisa gorda lá. É uma coisa dele mesmo, não existe, entendeu? Ele mesmo cria aquilo, então não tem como aquilo matar ele, eu acho. Errou! E eles começam a conversar tudo mais lá, mano. O David vai e decide sair lá do plano astral, porque ele precisa voltar e tudo mais. E ele tenta sair, ele sai lá, desce de novo e tudo mais, enfim. Enquanto a Sidney, o Carrie e tudo mais, que estão procurando mais o passado dele, eles vão no emprego da antiga namorada dele, lá da ex do David. E começam a conversar tudo mais, e o cara da mente entra na mente dela, começa a ver. Um dia ela teve na casa do doutor e tudo mais. Porém, teve uma coisa bem curiosa que foi... A Sidney falou que o David só vivia com aquela amiga dele, que até no hospital tava lá, a Lane. Ela fala lá, né, da Lane e tudo mais, mas só que a namorada dele fala... Não era uma amiga. Era um amigo, mano. Chamado Benny. Era um gordo, cara. Como assim? Todo mundo viu essa Lane, cara. A Sid, o doutor, todo mundo viu essa Lane. Mas na verdade era Benny. What? What the fuck? Sim, mano. Era um cara. Como assim, mano? Benny. Quem é o Benny? É um cara. Era o amigo dele, não era Lane. Então naquela parte que ele brigou e tudo mais lá, que foi um dos motivos pro David se separar da ex dele, era o Benny também, e ele usava droga com o Benny, não com a Lane. E depois que ele descobre isso, o carinha da memória vê lá onde é a casa do Dr. Pulo e tal, e eles vão lá na casa do Dr. Pulo pra saber melhor, porque ele era o doutor do David, então ele sabia das coisas. E eles batem na porta e tudo mais, são convidados pra entrar lá, porque eles queriam saber mais sobre o David. E o doutor começa a falar, a responder tudo, porém, depois ele começa a ficar meio estranho. E, na verdade, o Dr. Pulo não era o Dr. Pulo, era o olho, era o Walter lá, o Walter, não sei o nome do cara, não sei como fala, era esse cara. Upstairs. O Walter, sei lá, esse cara aí, provavelmente é um metamorfo, mano. É um mutante metamorfo, porque ele trocou de corpo, ele imitou o Dr. Pulo, mas não era o Dr. Pulo, era ele. Que poder faz isso? Não sei. Aí começa a tocar uma música bem da hora. Nesse instante, os caras cercam a casa. Começa a dar tiro. Toca uma música lenta. Tudo bonito. Eles fugindo. Eles sobem pro segundo andar. Obviamente eles não iam subir para o subsolo, né? Que merda, mano. Só sei que vai, acontece tudo. E a Carrie, ela fala que quer lutar, mano. Ela vai lutar. Vai lá pra fora, começa a lutar. Na hora que ela começa a lutar, o Carl começa a sentir também. Os caras cercam ela, batem nela. E o Carl, nesse momento, ele tá lutando. Ele tá sentindo que ela tá lutando. Ele faz o mesmo movimento que ela. E ele começa a sentir os golpes que ela leva. E é isso, mano. O bagulho é sinistro. Is it wrong to want more?
tudo, desmaia lá o nome, lá o cara da memória e tudo mais. E ele vai pegar a Cid, o Walter, né? Ele vai pegar a Cid. Na hora que ele vai pegar, ela tira a luva e toca, mano. Trocaram de corpo, parceiro. Trocaram de corpo, mano. E ela vai pro corpo do Walter. Enquanto ela, que é ele, na verdade ele tá no corpo dela, os caras da divisão 3 vêm e a Cid fala: ah, deixa que eu levo eles. Mas na verdade o Walter é ela, mano, porque trocaram de corpo, como eu já falei nessa merda. Ai! A Carrie continua apanhando e tudo mais. E a Lane, de novo, essa Lane, mano, como é que ela tá, ainda aparece na memória do cara, mano. Como é que ela conversa com ele? Ele começa a conversar e ela fala: onde você for, eu estarei lá. É, mano, quer dizer que é tudo da mente dele. Já tá claro isso, entendeu? E ela fala: vai. E ele vê ela lá. E ele vê a Cid lá no carro. E ele sai, mano. Ele aparece do nada na estrada. O carro dobra. Quem tava dirigindo era o Walter. Na verdade era a Cid. E vai uma enrolação. A Carrie leva um tiro. Ai, meu coração. Leva um tiro. E o Carl sente, mano. Ele cai junto com ela lá. Enquanto ele tá lá em outro canto, lá em Summerland. E ela lá na rua. Ela cai. Ele cai também, porque ele sentiu, tá ligado? Passearam. Depois o Walter começa a correr pra não deixar a Cid fugir, que na verdade era o Walter, é verdade. Muita onda isso, vai embaralhar até vocês. E o David pega o Walter, que é a Cid, e não deixa ele segurar a Cid, que é o Walter, mano, tá ligado? Até que ela fala: sou eu, eu troquei de corpo com ele, depois que volta ao normal. Aí vai estar ele segurando a Cid e o Walter fugindo. É, mano, e assim acabou o episódio 4, mano. É sinistro esse episódio, mas não é bem um episódio com uma conclusão muito boa, entendeu? É mais um, a gente esperando o próximo, que é o 5, mano, que eu vou falar. Tô cansando. Isso aí, parceiro, isso acontece tudo no episódio 4. E bora logo pro 5, que eu não quero me enrolar não, mano, que vai ser rápido, contar tudo. Bora pro episódio 5 aí. Bem, aqui tá no episódio 5. A Carrie foi levada a Summerland de volta. Eles voltaram tudo pra Summerland. Começa a ter diálogo e tudo mais. E o David conversa com a Cid. E ele criou uma projeção na mente dela, na mente dele, não sei. As duas se juntaram e criou um lugar. Criou uma ilusão na qual eles podem se tocar, fazer tudo. E ele criou isso, mano. Como assim, mano? Então o cara já tá começando do nada, depois que ele voltou, já sabe fazer isso. Parece que ele tá começando a ter um controle muito bem do poder dele. E fica sinistro, mano. Ele também parece muito melhor, ele tá alegre, ele parece que ele tá controlando tudo já. E ao mesmo tempo parece melhor e parece estranho. Cada vez mais estranho. Tipo, tá muito estranho. Se você ver o episódio, você vai perceber assim que ele tá muito estranho. Mais estranho do que ele é. E acontece tudo. Isso aqui vai ser rápido, eu não vou falar muito detalhe não. E aí ele tá mais insano também. E ele vai pra divisão 3, mano. Divisão 3, o cara vai pra divisão 3. Não quer nem saber, ele foi pra divisão 3 pra salvar a irmã dele, mano. O cara tava maluco. Esse episódio ele tava tudo maluco. E ele foi, só foi, mano. Só foi de noite, ninguém viu, de manhã, sei lá. Só foi, os caras nem viram. Porque eles já iam invadir lá a senhora Bird e todo mundo, mas com a ajuda do David, é óbvio. Porém o David foi sozinho. Quando chegaram lá pra ajudar, tava todo mundo morto, mano. Bem na minha frente, BR. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Mano, na moral, cara, é muito, nossa, muito louco, cara. Tinha uns caras atravessados no chão, grudado no chão, atravessado no chão, atravessado na parede, grudado na parede. Mano, cara, que poder insano, mano. Esse cara faz isso só com a mente, mano. Esse cara, esse David é um maluco, mano. Mano, esse episódio foi louco. Esse episódio 5 foi maluco, pai. E eles não sabem o que aconteceu. Quando eles chegam lá não tem irmã, só tem os caras mortos. E eles vão ver a gravação do que aconteceu. Quando eles vão ver a gravação, lá está o David. Os caras vão tirar e faz. Matou um, matou outro. O cara explodiu, o cara sumiu, evaporou. Mano, que poder insano, mano. Mas também, um desses momentos quando ele tá andando,
em outra câmera lá dá pra ver que tem uma forma diferente. A forma daquele gordão, mano. Aquele gordão tava lá matando os caras. Então quer dizer, é óbvio que aquilo é ele mesmo, cara. Entendeu? Aquelas pessoas, a Lane, tudo é da mente dele. Tudo. O gordo, é tudo na mente dele. É tipo um parasita, tá ligado? Não é outra pessoa. Falam até nisso nesse episódio, que tem a possibilidade de ser outra pessoa na mente dele. Duas diferentes, mas não, é só uma mente, cara. Mas essa mente é tão idiota, tão maluca, que ela mesma criou tipo um parasita. Então tipo, é ele contra ele mesmo, entendeu? Aquele gordão é ele mesmo, é tipo uma defesa para não saber das coisas que ele já fez, que na verdade não foi ele que fez. Muitas coisas a mais não foi ele que fez, entendeu? Foi ele, obviamente foi ele, mas a mente, vocês me entenderam. Ele leva a Cid lá pro lugar branco lá, que é onde eles podem se tocar, e ele leva ela pra lá, e aparece o gordão lá, e ele começa a sentir, começa a gritar, a Cid começa a gritar, por favor me ajuda, help me Leon. Não, pera, isso aí é o Resident Evil. Acontece isso tudo aí, o David sai, e tá lá com a irmã dele, ele volta pra casa antiga deles, ele começa a mexer com psicológico. Mano, esse episódio o David tá todo maluco, cara. Se você, obviamente, assistiu todos os anteriores, a gente vê que o David é diferente. Mas nesse ele tá insano, cara. Tá loucão, tá ligado? Não era ele, mano. Aquilo não era ele. Era aquele gordo, vagabundo. E ele começa a mexer com o psicológico dela, ameaçar ela, a irmã dele. E ela fala, até que ela fala. Ele sabe que ela tem alguma coisa que ele sabia, alguma coisa que ele não sabia. E ela fala, David, você é adotado. E os caras começam a chegar lá, a Cid, a senhora Bird, teu nome, só que tá sem som, mano. Tudo ao redor assim, ninguém fala nada. Entendeu? Ninguém escuta nada, mano. Ele tá bloqueando tudo, ninguém fala nada, só ele que fala lá. Mano, eu tinha descarregado a câmera que eu tive que colocar pra carregar e filmar de novo agora. Enfim, só pra encerrar mesmo aqui, tava todo mundo lá na casa que o David foi, a primeira casa da vida dele lá desde pequeno, todo mundo reunido lá, sem falar, muita onda, e do nada todo mundo de lá some. As coisas ficam branca, preta, não sei o que acontece. E todo mundo aparece no hospital, mano, de novo. Como assim, cara? Lá no hospital, não, a gente não sabe se é o hospital mesmo, pode ser mais uma das ilusões do David, que ele cria lá o plano astral dele, aquelas coisas. Pode ser aquilo, mas estava todo mundo sentado, cada cadeira, com aquela roupa do hospital, mano. E o que vai acontecer no próximo episódio, mano? Não sei. Mas é isso aí, galera. Se você ainda não viu esses episódios, me chame lá no meu Facebook, o link tá aí na descrição. Manda mensagem lá pra mim, eu envio o link de todos os episódios pra você. Você assiste, você comenta comigo. E é isso aí, galera. E tamo junto. Se inscreva no canal aí, que eu vi que o pessoal tá se inscrevendo aí aos poucos. E é isso aí, mano. Vocês são demais. E galera do Facebook também, você vê aí do Facebook, eu sou muito ativo lá no Facebook, comento com os caras, a gente conversa, e é isso aí, galera. Tamo junto e é nóis.